E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com correntes o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, estas foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Yahushua ao longe, correu e adorou-o, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Yahushua, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província, que no caso eles não queriam ir para o abismo, o inferno. E andavam ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Yahushua logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Então a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2000, e afogaram-se no mar. Para não expulsar ele daquela província. Ou seja, se eles fossem expulsos ali direto para o inferno, é claro que ele ia ser para o inferno, ele ia ficar lá preso. Ele ia ficar lá com um determinado tempo, para depois sair de lá, porque ele era castigado. Então ele pediu para entrar naqueles porcos, porque na realidade os porcos iam realmente ser morto. Porque o demônio tem de levar alguma vida para o inferno. Então foi a única forma deles que ele achou ali, para ele não ficar preso lá no abismo, é ir para aqueles porcos para ser morto. Os porcos iam morrer e ele ia permanecer naquela província. Porque no mundo espiritual tem essa regra, esse acordo aí. Entendeu? Se levar uma vida para o inferno, já aquela vida, aquele demônio já não vai para o inferno. Porque se ele não levar uma vida para o inferno, quem fica lá é ele. E é o que vai acontecer com a pessoa que ficou depois da tribulação é semelhante ao caso dos porcos. Quando os porcos morreram, os demônios saíram daquele corpo. Então, no caso da pessoa que ficou para a tribulação, quando ela morrer, só assim que o demônio morador vai sair do corpo. E aí, o demônio vai ficar aqui, mas a sua alma vai para o céu. Os anjos pegam a sua alma e levam para Deus. Por isso que é para dar a vida. Porque a palavra diz que carne e sangue não vai herdar o reino de Deus. Então tem que morrer, não tem jeito. Essa é a sua única saída. Dar a sua vida. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. Por isso saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Yahushua, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, sentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado, e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse das suas terras. Então, como você pode ver aqui, esse endemoniado já era um conhecido deles, mas eles viu o que a glória de Deus fez a esse homem, né? Libertou-lhes do demônio, deixou ele em perfeito juízo. E o que acontece? No dia da tribulação, não é para você olhar para as coisas aqui desse mundo, as coisas que você vai perder a sua vida. Olhe para a glória de Deus, o que Ele fará por você, pois Ele lhe dará a vida eterna. Não seja como os homens que deram valor aos porcos, aos bens materiais. Deem valor à vida eterna, porque é isso que importa. O nosso Deus é o que importa. Temos que voltar para Ele. Não fique com a cabeça aqui nessa terra. Dê a sua vida, morra pela palavra e receberá a vida eterna. E irmãos,
não é para você ficar fugindo, esperando ou pensando que vai ter um arrebatamento, um livramento de Deus. Não vai ter. Quando a palavra de Deus fala que vai vir a vinda de Cristo, todo olho verá, a palavra diz bem claro lá: ai daquele que quiser ver o dia do Senhor, porque serão dias de trevas. Então o que acontece? Se você ficar com medo, ficar fugindo, ou pensar que tem que esperar o segundo arrebatamento, isso não vai acontecer. Vai ser o dia que Cristo vem nas nuvens, onde todo olho verá, é o dia da condenação. Quem estiver aqui e ver esse dia já está condenado ao lago de fogo. É por isso que é para dar a vida, porque não é para você fugir, se esconder, resistir, não, é entender. Fui negligente com a minha salvação, não dei fé na palavra de Deus, amei mais o mundo e por isso eu não subi. Agora eu tenho que dar a minha vida, morrendo. Vai ser um tempo difícil, sim, mas tenha certeza que dando a sua vida você vai ser salvo, porque a palavra já diz isso, que você vai ser salvo. E irmãos, não se demore para fazer essa obra, mas também eu peço que não seja precipitado em ir. Se prepare, mas não fique se demorando, porque a palavra diz que o diabo desceu até vós e ele tem grande ira, porque sabe que tem pouco tempo. Então, se tem pouco tempo para Satanás, vai ter pouco tempo para você dar a vida também. Mas se prepare, se alimente da palavra, pegue todas as promessas que passemos aqui para vocês e esteja pronto, com a certeza que você vai conseguir resistir e vai dar a sua vida, pois as promessas vai te fortalecer, assim como fortaleciam os povos que morreram no Coliseu, os cristãos, que eles tinham tanta fé que eles iam ter a vida eterna que eles cantavam quando vinha os animais matar ele, as torturas. Então, irmãos, não se demorem, recebam a palavra, a fé, tenham fé na palavra de Deus. Porque as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, até cadeias e prisões, e foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Então, temos muitos exemplos de fé aqui de pessoas que passaram por situações terríveis, mas alcançaram a ressurreição, alcançaram a vida eterna. Temos o exemplo das pessoas no Coliseu, na Inquisição, muitas pessoas, os mártires, muitas pessoas foram mortas por amor da palavra e não negaram o santo nome, né? Se mantiveram firmes na fé. É, e E ainda que não tenham o Espírito Santo nessa época aí, não, vocês têm a palavra de Deus que vão estar nas suas bocas e vocês vão ficar confessando elas, para que a palavra de Deus sufoque a voz do inimigo que vai estar tentando te fazer voltar atrás, com pensamentos e com vontade de desistir. Não obedeça, seja firme e seja obediente à palavra, pois quando você morrer, você vai herdar a vida eterna. E tenham em mente as promessas que fortaleçam você a passar por essa situação. Não tenham promessas de livramento, porque não vai haver livramento. É uma situação que você vai ter que passar por ela. E tenham em mente o Salvador que passou por essa situação e ele venceu. Então você também vai vencer. Então tenham em mente que Cristo passou por toda aquela tortura, toda aquela situação por você, por nós, por toda a humanidade. E agora você, por amor a Ele, também vai estar passando por essa situação e vai adquirir a vida eterna, porque Ele prometeu. E todas as promessas que Deus nos deu foram cumpridas e agora estamos no reino de Deus. E entrando ele no barco, rogava-lhe que fora E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. E Yahushua, porém,
não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Yahushua lhe fizera. Então todos se maravilharam. E passando Yahushua outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à beira da morte. Rogo-te que venhas e lhes imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão, que o apertava. Então certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isto, antes indo a pior. Ouvindo falar de Yahushua, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Yahushua, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele, e ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e se curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Yahushua, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, mas disse que lhe dessem de comer. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: Onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco seus irmãos? Escandalizavam-se dele. E Yahushua lhe dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podiam fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos.
e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los, a dois, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: Na casa em que entrardes, ficai nela, até partirdes dali. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então aqui agora estão ouvindo a palavra do que deve ser feito, né, na tribulação, e quem não der ouvidos vai ocorrer essas coisas que estão escritas aqui, né? Que haverá mais juízo para Sodoma e Gomorra do que para quem não foi obediente ao que está escrito, o que está sendo passado aqui. E ouvindo isto, o rei Herodes, porque o nome de Yahushua se tornara notório, disse: João, o que batiza, ressuscitou dentre os mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Outros diziam: É Elias, e diziam outros: É um profeta, ou como um dos profetas. E Herodes, porém, ouvindo isso, disse: Este é João que mandei degolar, ressuscitou dentre os mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo amarrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Felipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo. Guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atentando-o e de boa mente o ouvia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes, aos tribunos e aos príncipes da Galiléia, entrou a filha da mesma Herodias, dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. E disse então o rei à menina: Pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: Tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: Que pedirei? E ela disse: A cabeça de João o Batista. E entrando logo, apressadamente pediu ao rei, dizendo: Quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João o Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhes quis negar. E enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxesse ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça num prato, e deu-a à menina, e a menina deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram tomar o seu corpo, e o puseram num sepulcro,